Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Nós temos aqui sempre esse encontro de quinta-feira, também às 8 horas da noite, onde a gente consegue, então, discorrer sobre temas técnicos, métodos, como fazer dimensionamento, etc. E na aula de hoje, você vai aprender a como dimensionar uma rede de drenagem, tá? Então, sabe aquelas tubulações que passam debaixo da rua, né, que trabalham ali dentro do sistema de drenagem urbana, né? Então, você vai aprender a dimensionar o passo a passo, né, para você dimensionar corretamente rede de drenagem, tá? Então, fica aí com a gente que você vai aprender esse passo a passo e vai sair dessa aula dominando aí o dimensionamento de drenagem urbana da rede, né, de drenagem urbana. Beleza? Eu sei, galera, que muitas pessoas aí que mandam comentários e tal, deixam aqui os comentários nos vídeos, né, mandam mensagem e tal, tem bastante dificuldade nessa área, né, de drenagem, até porque a gente não tem uma carga, né, muito forte, né, dessas áreas de água dentro da faculdade, principalmente para quem é engenheiro civil. Eu sou engenheiro civil, né, então eu me formei em 2012, não tive muitas disciplinas da área de águas, e quando a gente vai para o mercado, a gente sente falta de um monte de informação, e a gente não acha tão fácil assim, e de forma confiável também, né? Então, esse vídeo vem justamente de encontro a você também que talvez passe essa dificuldade. Alguns já tentaram entender, outros já desistiram, né? Porque acharam muito complicado, não acham informação, ou quando acha, não tem uma didática boa, né? Então, por isso que aqui a gente trabalha de forma brutalmente didática, para você aprender ou você aprender, beleza? Então, fica com a gente que nessa aula você vai aprender o passo a passo de fazer o dimensionamento de uma rede de drenagem, ok? Antes da gente começar, queria pedir para você, se você gosta desses temas de drenagem urbana, se interessa por esses temas, atua na área, gostaria de atuar, clique aqui em gostei, né? Dê o seu like aí para esse vídeo, porque eu não sei se você sabe, mas aqui no YouTube ele acaba entregando, né, distribuindo, né, compartilhando mais esse vídeo de forma orgânica quando ele enxerga que o vídeo ele é relevante. E para ele enxergar que o vídeo é relevante, ele enxerga as interações, né? Teve bastante like, teve bastante compartilhamento, né? Então, quando você deixa o seu like aqui, você ajuda com que esse conteúdo chegue a demais profissionais, a outros profissionais, estudantes, né? Que também carecem aí de informação prática, didática dentro dessa área de drenagem urbana, tá? Se você já conhece alguém, né? Tem algum grupo de estudos da graduação, da pós, do mestrado, doutorado, do trabalho, da consultoria, do projetista, tem algum grupo de profissionais que atuam nessa área ou gostariam também de atuar, clica direto no aviãozinho aqui em compartilhar e manda direto esse vídeo também para esse grupo, né? Ou para esse colega de trabalho, ou para quem atua nessa área, que você vai estar também propagando aí essa notícia, propagando aí essa informação através da internet, tá? E não se esqueça, pessoal, de se inscreverem aqui no canal, tá? Muitas pessoas passam pelo canal, assistem um vídeo, aí depois some, não acha mais o canal, então se inscreva, tá? Já deixe salvo aí, se inscreva, para você estar por dentro de todas as novidades. A gente posta vídeo aqui todos os dias, né? Então, você está por dentro aí de todas as novidades que a gente vem postando, todos os conteúdos, né? Esses conteúdos, eles visam ajudar você a dominar a drenagem urbana e faturar pelo menos R$ 10.000 nessa área, tá? Então, quanto mais você assiste, mais você aprende, mais você se desenvolve, mais você se aproxima dessa realidade, tá bom? Então, se inscreva aqui no canal para você não perder nada aqui de conteúdo que a gente está divulgando aqui de forma gratuita, ok? Só queria destacar para vocês também, pessoal, quem quiser já se aprofundar um pouco nessa área, né? Nós temos aqui diversos artigos também gratuitos dentro do nosso site sobre as águas, tá? Vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Então, nesse site, nós temos aqui um blog, tá? Se você clicar aqui em todos os artigos, né, você vai ter acesso aqui a todos os artigos que nós postamos até hoje. Então, determinação da propagação de onda de cheia pelo método Muskingum, chuva efetiva pelo método CN, né, o SCS, como fazer regularização de vazão, tudo que o engenheiro precisa saber sobre ideogramas, como determinar a vazão mínima, né, com curva de permanência, software para hidrologia, tutorial do OpenFOAM,
como escolher um curso de AutoCAD, como obter a vazão numa região sem dados, isso aqui é muito importante, né? O pessoal sempre manda dúvida. Como utilizar o método Gamble para vazões extremas, como estimar volume de bacia de detenção e por aí vai, tá? Dimensionar tapete de enrocamento, criar hidrograma unitário, tá? Além dos métodos chuva-vazão, né? Então, como aplicar um método racional, aplicar um método bloqueio errado, bem completo. E cada artigo aqui, pessoal, ele é bastante completo, tá? Então, não é um artigo raso que você aprende mesmo. Então, a gente coloca aqui toda uma parte introdutória, né? Explica um pouco do método e sempre tem exemplos práticos, tá? E no exemplo prático, a gente detalha aqui passo a passo para vocês como é feito cada etapa, como é feito cada cálculo, tá? Para que vocês consigam aí desenvolver aqui esse conhecimento também. Beleza? Então, pessoal, fica a dica aí para vocês. O link vai estar aqui na descrição também desse vídeo, no nosso site aqui sobre as águas, tá? Então, visitem lá, que é um site bem bacana e rico de conteúdo gratuito também para você se aprofundar nessa área. Beleza? Bom, vamos lá então para o tema de hoje, né, que é o dimensionamento de rede de drenagem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Então, o que acontece, pessoal? Tenho aqui um projetinho, né, onde eu tenho aqui esse trecho da drenagem, né, a gente faz uma divisão dessas áreas de contribuição. Então, o que chover aqui dentro dessa área, a água vai escoar para essa sarjeta, nessa lateral da rua, e dessa sarjeta ela vai escoar até a boca coletora, né, a nosso BL, boca de lobo aqui, né? Dessa boca coletora tem um ramal de ligação que vai conectar com o PV, então vai desaguar a água aqui no PV, e do PV vai conectar com o segundo PV aqui, a jusante, tá? Então, essa é a dinâmica, né, do caminho de água dentro da drenagem urbana, tá? Então, ela vem aqui da parte interna do bairro, vai até a sarjeta, da sarjeta desce com uma declividade até a boca coletora, da boca coletora vai para o PV, do PV vai para a rede de drenagem, que é o trecho que a gente vai dimensionar na aula de hoje, certo? Bom, então aqui, pessoal, algumas informações básicas a gente precisa ter em mãos, né? Então, essa delimitação dessa bacia, que aqui já está feita, né? A gente tem que delimitar essa pequena bacia para saber qual que é a área de influência que vai descarregar aqui uma vazão no nosso PV, que, em decorrência, vai ser a vazão da nossa rede de drenagem, né? A gente precisa ter um estudo hidrológico inicial dessa área, qual vai ser o nosso C, o nosso runoff, né? Para a gente calcular aqui aplicando o método racional, C vezes I vezes A, né? C é o runoff, quanto mais próximo de 1, mais impermeável, quanto mais próximo de 0, mais permeável. Áreas urbanas, assim, vai gerar em torno de 0,7, 0,8, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. O I é a intensidade de chuva da região e A é a nossa área de contribuição aqui formada por esse polígono que a gente delimitou. Então, a gente consegue calcular a vazão que vai chegar aqui nesse PV em decorrência ao nosso trecho aqui de drenagem, certo? Então, esse aqui é um projetinho. Se a gente for observar desse PV1 aqui, tá? O terreno natural na cota 4, né? Aqui a geratriz superior do tubo na cota 3 e a geratriz inferior na cota 2,55, né? Que seria aqui no nosso PV. Para quem tem dúvida aqui de entender, né, um pouco a questão do PV, nós teríamos algo parecido com isso daqui, né? Então, aqui passa a rua aqui em cima, aqui a tampa do PV, desce aqui o PV e eu tenho a tubulação aqui, né? Passando de um lado para o outro aqui no PV. Isso aqui é um outro trecho, né, do projeto, mas só para exemplificar aqui para vocês. Para quem não sabe, né, PV é posto de visita, né? Então, a cada X metros aqui nós temos esse PV para justamente fazer limpeza, manutenção da rede, tá certo? Então, esse cenário aqui é o que nós temos nesse trecho aqui também inicial da nossa rede. E aí nós temos, então, uma rede de 30 metros de extensão. É bastante comum a gente ter essa nomenclatura, né? T12, né? Porque conecta o nosso PV1 com o nosso PV2 aqui embaixo, né? Então, nós temos a conexão, né? O trecho 1, 2, certo? Comprimento aqui de 30 metros e declividade de 1%. Então, pegando as cotas aqui desse PV, né? E pegando as cotas desse segundo PV aqui a jusante, ok? Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma rede de drenagem que está
dando vazão, né, escoando aqui esse volume aqui, ó, essa vazão de contribuição que chega no início dela e vai descarregar no segundo PV. Toda essa área que nós temos aqui, a jusante, desse bairro, não vai contribuir com essa rede de drenagem aqui. Porque, olha só, essa área aqui, quando chover, a água vai para a sarjeta, onde está a setinha azul, e da sarjeta vai para a boca coletora. Da boca coletora, ela vem para o segundo PV, que já é o trecho final do nosso trecho 1-2, né? Então, essa área de jusante não vai ter influência, ok? Que vai ter influência é essa área aqui de montante, que vai descarregar aqui dentro da nossa rede, ok? Então, esse é o cenário que a gente vai dimensionar através aqui do método que eu vou apresentar para vocês. Bom, eu já tenho uma planilha já estruturada, né? Onde fica mais fácil aqui da gente conseguir visualizar todo esse passo a passo. Então, olha só, foi feito um estudo hidrológico inicial, chegamos na vazão de 0,1 metros cúbicos por segundo, que é justamente a aplicação do método racional nessa área de contribuição. C vezes I vezes A. A vai ser a área, C vai ser o runoff, como eu comentei, e o I é a intensidade de chuva da região. Ah, mas eu não sei determinar o I, né? A gente tem vários vídeos aqui no canal, né, mostrando para vocês como calcular a intensidade, como aplicar o método racional, racional modificado, bloqueio errado, tudo mais. No nosso site também tem os artigos, né? Mas é bastante simples, tá, pessoal? Se você, por exemplo, né, vai trabalhar, essa aqui é a cidade de São Sebastião, litoral de São Paulo. Nós temos uma equação de chuva para essa cidade, tá? Então, se você entrar no software Pluvio, é um software gratuito também, você consegue selecionar lá a cidade de São Sebastião, pega a equação de chuva dela e você consegue determinar a intensidade, né, que é o nosso I da equação. Então, C vezes I vezes A dividido por 3,6, esse é o método racional, a gente vai ter o resultado aqui da vazão de entrada. Tá? Então, isso aqui é uma verificação hidrológica que tem que ser feita, né, para a gente saber qual é a vazão que vai ser veiculada por essa rede de drenagem. Tá? Então, precisamos ter esse dado aí em mãos. Rugosidade da tubulação. Não varia muito, tá, pessoal? Então, tubulação vai ser de concreto ou de PAD, né? Então, rugosidades aí, se for de concreto, na ordem de 0,015, 0,016, algo nessa linha, tá? Então, não vai ter muita mudança aí nessa rugosidade, tá? Até porque o concreto é pré-moldado, então tem um certo controle, então não vai se alterar muito. Talvez você trabalhe com um manual, São Paulo, que passa uma rugosidade, um Manning, né? Você trabalha com o manual do Paraná, tem uma outra rugosidade, né? Mas sempre uma faixa bem pequena de variação realmente, tá? Comprimento do trecho. Pegando aqui o comprimento do trecho, eu tenho 30 metros, né? 30 metros. E se eu olhar aqui o desnível, aqui eu tenho a cota 3 da geratriz superior e aqui 2,70. Então, caiu 30 centímetros, né? Tem uma declividade aqui de 30 centímetros. É como se eu andasse aqui, pessoal, 30 metros, né, e caísse aqui 0,3, tá? Então, eu tenho essa declividade aqui, ó, tá? Tem essa declividade. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais visível para vocês. Então, tem essa declividade. Essa declividade aqui, se a gente for ver, é de 1%, né? Porque, ó, se eu pegar aqui, vamos pegar aqui 100 metros, né? 100 metros. Se eu andasse 100 metros, né, e tivesse aqui essa mesma declividade, que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Eu teria aqui, ó, em 100 metros, ok? Cairia aqui 1, né? Então, 1%, 1%, tá? Essa é a declividade da rede, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, ela tem 30 metros e ela cai aqui da cota 3 até a cota 2,70, né? Então, olha só, eu coloquei aqui 30 metros, né? E o desnível da minha rede, eu poderia até colocar aqui, ó, 3 menos 2,70, né? Daria 0,3. A declividade também já é calculada, né? Então, a declividade do trecho vai ser desnível dividido pelo comprimento. Então, aqui dá 0,01 metro por metro, tá? Se eu pegar isso daqui e multiplicar por 100, vai dar aquele 1% que a gente viu ali no AutoCAD, tá? Então, pessoal, aqui são dados iniciais que a gente utiliza basicamente para abastecer aqui o método, né, e seguir o nosso passo a passo de dimensionamento.
mas tudo isso daqui acaba entrando numa janela mais de concepção de projeto, né? Extração de dados aqui de cotas, de topografia, perceba que tem as esquinas aqui cotadas, né? Então, a extensão que eu tenho. Então, são dados que a gente vai retirando dessa etapa inicial, ok? Bom, beleza. Agora a gente começa realmente a calcular. Então, o primeiro passo, né, é o diâmetro da rede, né? Então, se a gente fosse trabalhar aqui com uma rede cheia, né, qual que seria o diâmetro que a gente trabalharia, tá? Nós temos essa equação aqui, ó, que está sendo apresentada aqui para vocês, que é basicamente a equação de Manning rearranjada, tá? E utilizada aí para seções circulares, né? Porque aqui a gente tem um diâmetro, tá? Então, esse D aqui é o diâmetro da tubulação. Perceba que a gente tem as mesmas variáveis, ó, rugosidade, vazão, o S, que é a declividade, né? Então, como nós temos ali na equação de Manning, ela foi rearranjada e voltada aqui para a aplicação de diâmetro de rede, tá? De drenagem, ok? Bom, então a equação é 1,55 vezes N, que é a rugosidade, vezes Q, que é a vazão, né? Então, a rugosidade 0,015, Q é a vazão 0,1, dividido pela raiz de S, mas qual que é o S? Declividade, tá? Então, raiz de 0,01, isso daqui, essa parcela da equação, é elevado a 3/8, ok? Então, o que está no Excel já pronto, ó, é basicamente a mesma equação que eu tenho aqui em cima, tá? Então, montei aqui a equação, dá aqui um diâmetro de 0,321, tá? O que acontece? Os diâmetros hoje para tubulações, para rede de drenagem, eles têm uma medida comercial, né? Não dá para também ter medidas muito quebradinhas. Imagine as fábricas ficariam loucas, né? Fazer diâmetros quebradinhos ali. Então, medidas comerciais. Dependendo da região que você vai desenvolver o seu trabalho, você tem até um diâmetro mínimo que é indicado, né? Por exemplo, em São Paulo, o diâmetro mínimo é de 0,40, né? Pode ter outras regiões que adotam 0,50, 0,30, né? Então, o que acontece? Aqui a gente já arredondou, utilizou uma equação aqui do Excel, né? Arredondar para cima, tá? Então, ele já arredonda esse valor para a próxima medida comercial, né, que nós temos aqui, para que a gente consiga ter, então, essa medida aqui como medida adotada, diâmetro adotado para esse trecho da rede, ok? Então, essa daqui é um cálculo que nós estamos fazendo para determinar esse diâmetro adotado aqui, que é 0,40 metros ou 40 centímetros, certo? Próximo passo, pessoal, vazão plena, tá? Quanto que passaria de vazão, né, nesse diâmetro de 40 centímetros se eu tivesse aqui, ó, ele cheio de água, né, uma vazão plena, tá? Então, essa equação também, pessoal, ela já foi rearranjada, tá? Voltado para seção circular, ok? Então, perceba, nós temos aqui o π, né? Nós temos aqui o diâmetro adotado, que a gente acabou de calcular aqui, tá? Nós temos aqui o N, que é o Manning, né? Nós já temos aqui em cima, 0,015, né? Só lembrando que o π é constante, né, pessoal? Então, 3,14, né? Acaba sendo uma constante. Diâmetro adotado de novo e declividade. Qual que é a declividade? 0,01 metro por metro. Ok? Então, essa equação aqui ela é um pouquinho maior, mas nós temos todas as variáveis dela. Tá? Diâmetro adotado é 0,40, rugosidade é 0,015, adotado 0,40, declividade é 0,01 e assim vai. Tá? Então, nós temos todos os valores aqui da equação e temos aqui o cálculo, então, o resultado da vazão plena, que é 0,28425. Isso daqui em metros cúbicos por segundo, certo? Então, a vazão plena que passaria nessa seção de 0,40 seria essa, ok? A gente já consegue perceber, ó, que a vazão de projeto é 0,1 e a vazão plena que cabe no tubo, né, com a seção cheia, seria 0,28, quase 0,3, né? Então, realmente já está atendendo aqui inicialmente a demanda de vazão. A gente vai seguir com o cálculo, ok? Próximo passo, pessoal, relação de vazão. Aqui a gente calcula um adimensional, que é a relação de Q por QP. O que seria isso? Q é a nossa vazão aqui de contribuição, a vazão de projeto, 0,1 metros cúbicos por segundo, ok? QP é a nossa vazão plena, que a gente acabou de calcular aqui em cima,
Então, o que a gente faz? Divide um pela outra, né? Então, aqui, ó, a equação já está pegando o meu Q, que é ponto 1, dividido pelo QP, né, que seria ponto 28425, né? Com isso, eu tenho esse valor aqui adimensional, que é ponto 3518. Ah, mas para que a gente vai usar esse valor? Já vou explicar para vocês, tá? Mas a gente precisa primeiro calcular aqui esse valor, essa relação aqui de vazões, ok? Depois disso, pessoal, a gente consegue, então, através desse valor, tá? Através desse valor, adotar algumas correlações, tá? De outras variáveis aqui da nossa tubulação. Então, o que acontece? Quando a gente calcula uma seção circular, né? Nós temos ali algumas distinções nas equações de uma seção retangular, trapezoidal de canal e tudo mais, né? Se a gente pega os livros, né, de hidráulica, por exemplo, né, Manual de Hidráulica do Azevedo, né, e outros livros, tantos livros aí, eles sempre vão apresentar, para facilitar, né, o nosso processo de cálculo, algumas tabelas com algumas correlações já prontas, para que a gente consiga extrair algumas informações ao longo do nosso processo de cálculo. Como assim? Olha só, aqui eu tenho uma relação de Y, que eu não tenho esse valor, certo? Eu não sei a lâmina d'água ainda, certo? O que eu sei aqui, ó? Eu sei a vazão plena, eu sei o diâmetro adotado, eu tenho a declividade, tenho o desnível, tenho a vazão de projeto e tal, mas eu não tenho o meu Y, que é a minha lâmina d'água, ok? Então, a relação de Y, que é uma variável que eu não tenho, dividido por D, né, adotado, diâmetro adotado, que é uma variável que eu tenho, certo? Vai ser igual a um valor. Mas como que eu vou chegar nesse valor? Aí que entra a nossa tabela. Então, olha só, já coloquei nessa planilha aqui a nossa tabela já organizada, tá? Com todas as variáveis que nos ajudam aqui nesse processo de cálculo, tá? Então, se você pegar aí manuais de drenagem hidráulica, você vai ter aí tabelas similares aqui com outra formatação, né? Mas com os mesmos valores, né? Então, por exemplo, Y sobre D adotado. Como que eu vou chegar nesse valor? Bom, a minha variável aqui, né? O meu dimensional de Q sobre QP é ponto 35. Então, se eu olhar aqui na tabela, ó, eu vou ter aqui ponto 35. Vou até pintar ele aqui de azul. Vou pegar um azul mais forte aqui. Então, aqui, ó, ponto 35. Certo? Q sobre QP, ponto 35. Q sobre QP, ponto 35. Beleza, então vou trabalhar com essa linha aqui, ó. Tá? O que eu quero determinar aqui agora? Y sobre D. Para eu chegar no Y sobre D, eu posso vir aqui na minha coluna A e chegar nesse valor que é ponto 41. Então, se eu pegar aqui ponto 41, até coloquei lá, ó, tá vendo? Pegando o valor da tabela. Então, Y sobre D adotado é ponto 41, ok? Porque está na mesma linha aqui das minhas variáveis, certo? Beleza, com isso, olha como facilita para a gente encontrar aqui a nossa lâmina d'água. Eu estou fazendo isso daqui para a gente calcular o nosso Y, porque eu não sei o meu Y. Eu sei o meu D adotado, agora eu sei o resultado dessa relação, mas não sei o Y. A partir do momento que eu tenho esse valor aqui, agora ficou fácil calcular o Y, né? Por quê? Eu tenho o valor aqui embaixo, eu tenho aqui ponto 41 e eu não tenho Y. Então, eu vou passar esse D adotado para o outro lado multiplicando, certo? Então, aqui, pessoal, ó, o meu Y aqui, ó, vou até facilitar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, ponto 41, que já é esse valor aqui de cima, vezes o D adotado, né? Que eu passei esse D adotado multiplicando para o outro lado. Então, ó, ponto 41 vezes D adotado, né, que eu sei que é ponto 40, vai dar um valor de, pegando aqui as duas variáveis, ó, ponto 40 vezes ponto 41, ponto 16,4 metros. Então, isso aqui é a minha lâmina d'água, ok? Minha lâmina d'água vai ser, então, de 16 centímetros, ok? Ou ponto 16 metros, tá? Então, tem a minha seção aqui adotada de 40 centímetros e tem uma lâmina d'água de 16 centímetros, ok? Então, aqui a gente calculou já a lâmina d'água, que é uma variável muito importante, certo? Beleza. Agora eu vou fazer uma outra relação aqui, ó. Relação de V, que é a velocidade que eu vou ter na minha tubulação, tá? Na minha rede de drenagem, dividido pela velocidade que eu teria nessa tubulação
se eu tivesse aquela vazão plena, lembra o tubo cheio de água, né? Então, uma relação, a velocidade que realmente eu vou ter no tubo, né, com a minha lâmina ali de 16 centímetros, né, dividido pela velocidade que eu teria no tubo se eu tivesse uma seção plena. Tá? Então, essa aqui é a relação. Como que a gente determina esse valor? Bom, vamos lá de novo para a nossa tabelinha. Então, como eu estou trabalhando com essa linha aqui, certo? Eu tenho aqui o meu V sobre VP, que é 0,9131. Então, eu vou igualar aqui a esse valor, 0,9131. Ok? Então, beleza. Então, já tem esse valor aqui já montado também. Olha só, a minha velocidade plena, eu até consigo calcular, né? Como a equação aqui embaixo, né? Tendo a velocidade plena e tendo esse resultado, aí eu consigo chegar no que me interessa realmente, que é a velocidade que vai acontecer na tubulação, na rede de drenagem. Tá? Então, aqui eu adotei pela tabela, 0,9131. Bom, pessoal, aqui nós temos, então, a equação da velocidade para a seção plena. Tá? Então, vamos pegar aqui essa equação. Nós temos aqui o Q pleno, que é a nossa vazão plena, que já foi calculada ali em cima. Né? Então, nós já temos aqui a nossa vazão plena de 0,28425, ok? Dividido por π, que é um valor fixo, vezes diâmetro adotado. A gente também já tem aqui o nosso diâmetro adotado, que é de 40 centímetros, ok? Depois a gente tem aqui, ele ao quadrado dividido por 4, tá? Então, essa é a equação para a velocidade, né, para a seção plena, ok? Então, substituindo os valores aqui da vazão plena, do π, né, do nosso diâmetro adotado, aqui dividido por 4, nós chegamos numa velocidade para a seção plena de 2,26 metros por segundo, tá? Esse valor é importante para a gente chegar aonde? Para a gente chegar na nossa velocidade do escoamento que vai acontecer na nossa rede, tá? Que é o principal para a gente aqui descobrir, ok? Então, a velocidade plena é só um artifício para a gente chegar na nossa velocidade do nosso escoamento, da nossa vazão de projeto, ok? Bom, seguindo aqui, então, tem a velocidade na seção, que aí sim é o que eu preciso descobrir. Essa velocidade na seção, se eu pegar essa relação aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, que a gente já viu aqui em cima, né? Vamos pegar essa equação aqui, vou trazer ela para cá, ó, eu teria V sobre VP é igual a, e eu já tenho o valor, 0,91. Né? Agora, se eu tenho aqui essa relação, eu vou passar agora o meu VP, que eu já sei quanto é, que é 2,26, para o outro lado multiplicando. É como se eu substituísse aqui por 2,26, ok? E depois eu passasse esse 2,26 multiplicando aqui o 0,9131. Por isso que a gente tem aqui, ó, VP vezes V sobre VP, né? Porque justamente, se eu for pegar essa relação, né, de V sobre VP, eu passo o meu VP para o outro lado multiplicando o 0,91. E o que é o 0,91? É basicamente o nosso valor aqui, V sobre VP. Tá? Então, por isso dessa equação aqui, ó, VP, que foi o que passou multiplicando para o outro lado, vezes o V sobre VP, que já era a relação que eu já tinha, que era 0,91. Então, com isso, pessoal, nós chegamos aqui numa velocidade de 2,06 metros por segundo. Tá? Essa velocidade, então, é a velocidade que acontece no nosso escoamento dentro da nossa seção de drenagem, ok? Então, essa daqui é a velocidade, certo? Essa velocidade, pessoal, ela precisa, né, ser maior do que 0,75 metros por segundo e ela precisa ser menor do que 4,5 metros por segundo. Por quê? Vou explicar aqui para você. Bom, maior do que 0,75, né, pelo fato de que, se eu tenho um escoamento pouco veloz, com pouca energia, pode ser que ele não seja capaz, né, de dar vazão, de escoar a minha carga sólida, aqueles sedimentos, né, aquela carga sólida que o escoamento também carrega. Né? Ou seja, nós não temos um escoamento real, né, de obra mesmo, prático, somente água.
tá? Escoamento somente de água é no laboratório, né? Então, assim, todo o ambiente controlado. Na obra mesmo, na drenagem, você vai ter lá sedimento de areia, de silt, um pouquinho de lixo, né? E um monte de coisa, né? Então, assim, escoamento muito lento, né? Ele pode favorecer, né, essa deposição dessa carga sólida ao longo da rede. Pode ser que ele não tenha força suficiente para levar esse material para jusante, tá? Aqui a gente não está tratando muito, né? Mas o ideal também é calcular pela tensão de arraste, tensão trativa, que é esse esforço que a água está fazendo para jusante, tá? Então, é um cuidado para a gente se ter, para a gente avaliar. Velocidade precisa ser superior a 0,75 metros por segundo, ok? Ao mesmo tempo que existe um teto, né? A gente não pode ter velocidade lá de 50 metros por segundo, existe um teto dentro da rede de drenagem, né? Esse teto, né, preferencialmente, né, o que nós temos aí nos manuais de órgãos, tanto de prefeitura como de estado, gira em torno de um valor de 4,5 metros por segundo, tá, de velocidade máxima do escoamento dentro da tubulação, ok? Talvez você pegue o manual do Rio, ou da Sudecap de Minas, ou aqui de São Paulo, tem alguma alteração, mas via de regra vai girar em torno desse valor, 4,5 metros por segundo, tá? Velocidades maiores do que isso também pode gerar um problema na rede, mas é um problema de abrasão, de desgaste, né, que pode ser gerado na rede, no concreto, né? Então, é preferível que se trabalhe também com velocidades inferiores, né, inferiores aí a 4 ou 4,5 metros por segundo, tá? Por isso que nessas células aqui, ó, deixa eu dividir aqui de novo, nós temos aqui um OK, porque a velocidade ela está maior que 0,75. E aqui um OK, porque ela está abaixo de 4 metros por segundo. Então, pessoal, muita atenção nesse ponto, tá? Quando a gente vai dimensionar a rede de drenagem, nós vamos avaliar, então, primeiramente, né, qual vai ser o diâmetro adotável, né? Segundo passo, avaliar qual vai ser a lâmina d'água que nós temos aqui dentro da nossa rede de drenagem. E o terceiro passo, qual vai ser a velocidade do escoamento, sendo que essa velocidade do escoamento precisa ser maior do que 0,75 e menor do que 4, tá? Quando a gente fala de diâmetro, se atentar aos diâmetros mínimos, né? E as medidas comerciais que nós temos, né? Então, não vai especificar um diâmetro de 0,43 metros, né? Não vai dar certo, tá? Também não vai trabalhar com diâmetro de 20 centímetros, que as prefeituras não vão autorizar, né? Então, diâmetro mínimo de 0,40, 0,50, depende da região, tá? Não trabalhar com medida quebrada. Nível d'água. Nível d'água é bom que se tenha um nível d'água menor do que 75% da seção total do tubo. Por exemplo, tem um tubo de diâmetro de 1 metro, que a lâmina d'água chega até 0,75. Não mais que isso, porque senão fica um risco muito grande ali de entrar em carga, né? E, por fim, a velocidade que a gente já detalhou aqui, os limites dela também, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse passo a passo. Obviamente, existem vários assuntos que estão orbitando em torno do dimensionamento da rede de drenagem, como avaliação prévia hidrológica, né, como toda a concepção de projeto, declividades, comprimento e tal, mas aqui a gente veio direto focado nessa parte de dimensionamento da rede, ok? Para a gente ser aqui preciso e passar esse passo a passo para vocês, tá? Deixa aqui nos comentários se você também dimensiona a rede dessa forma, de outra forma. Quero saber também a sua opinião. Essa planilha também vai estar disponível aí na plataforma Sobre as Águas para os alunos que estão participando, obviamente. Beleza? Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal para você não perder as novidades, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outros colegas aí de trabalho. Beleza? Nos vemos numa próxima. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, tchau.